BR do Mar é um projeto que planeja incentivar a cabotagem no Brasil. Né? A cabotagem do Brasil sempre foi um mercado muito regulado, um mercado muito fechado. Né? Por que muito fechado e muito regulado? Para se fazer a navegação de cabotagem, você exige uma empresa brasileira de navegação com a embarcação que arvore bandeira brasileira. Para a embarcação arvorar a bandeira brasileira, você tem os requisitos dela ser importada, paga os impostos, ou então construída no Brasil. Então, alguns requisitozinhos assim, bem complicados, principalmente de construção de navio no Brasil. Assim, efetivamente, quando a gente vai pegar a questão de como foi feita a legislação, né, e sem crítica nenhuma aqui novamente, mas durante muitos anos foi fechado exatamente para assim. Por que esse fechamento? Na verdade, é para incentivar a indústria de estaleiros local, né, nacional. Então, assim, a ideia até do próprio adicional do frete marinha mercante é exatamente para você ter um fundo para construção de navios. E por inúmeros fatores que não entra, que demoraria horas aqui para explicar, o fato é que, mesmo com todos os incentivos, pouco se foi construído de navio de container no Brasil. Nos últimos 20 anos, eu acredito que um navio, no máximo 2 navios de container foram construídos no Brasil, mesmo com todas as proteções. Então, assim, BR do Mar é boa ou é ruim? Na verdade, BR do Mar tem vários grupos e vários interesses. De um lado, você tem um interesse da carga, do outro lado, das pessoas que já investiram, tendo um alto preço de investimento para construir um navio no Brasil para fazer cabotagem. Do outro lado, você tem os interesses da indústria naval. Então, é difícil de compor todos esses interesses, porque muitas vezes eles são antagônicos. Né? O que eu, Léo, acho? Eu acho que se uma coisa que foi percebida é que a cabotagem no Brasil nunca deslanchou como deveria deslanchar, principalmente a gente tendo mais de 4 mil quilômetros de costa navegável. Né? E mais de, se você for pegar os números, mais de 80% da população brasileira mora em até 200 quilômetros da costa. Então, em um cenário desse, alguém vendo de fora, que não conhece o Brasil, poderia imaginar que o transporte mais utilizado no Brasil é a cabotagem. Não é. Né? O transporte rodoviário. Muitos sempre, desde aí de muito tempo atrás, o investimento sempre foi em rodovias e transporte rodoviário. E assim, a minha ideia e o que eu defendo é, para a gente ter nem solução, mas para a gente tentar melhorar, a gente tem que tentar mudar o status quo. Porque o status quo já se demonstrou, de certa forma, ineficiente, o acervo regulatório e a situação atual regulatória, como algo que permita a cabotagem no Brasil prosperar. Óbvio, direitos têm que ser preservados e tem que ser compostos os interesses de todo mundo da melhor forma possível, mas algo tem que ser mudado. Né? E aí vem a cabotagem, a BR do Mar. E qual que é a principal ideia da BR do Mar? É permitir o ingresso de embarcações estrangeiras, flexibilizando, permitindo que essas embarcações estrangeiras sejam afretadas a tempo ou a casco nu por empresas brasileiras de navegação para vir prestar serviço de cabotagem no Brasil. Né? Por que isso? A gente hoje tem uma frota muito reduzida de cabotagem. Aí, de novo, questão de oferta e demanda. A gente tem uma demanda grande até por cabotagem. Na verdade, se você olhar os números, ano após ano a cabotagem cresce 20%. Verdade. 20%, às vezes 30%. Se você for ver numericamente, depois da greve dos caminhoneiros, a cabotagem disparou. Né? Porque as pessoas começaram a utilizar, começaram a ver que não podia depender só do transporte rodoviário, começaram a utilizar cada vez mais. E muita coisa é questão até de conservadorismo. A pessoa nunca usou, tem medo. Aí usa, gosta, vê que até tem menos avaria e etc. É mais, vamos dizer assim, mais cronometrado o negócio. E aí começa a utilizar cada vez mais e criando a confiança. Né? Então, a cabotagem tem crescido e a nossa frota permanece muito parecida, muito igual. Tirando os últimos navios que a Login importou e construiu lá fora importou, a frota permanece muito igual de navio de container, né? Diferentemente aqui do mercado de cabotagem de tanque, o mercado da Petrobras. Estou falando aqui só para ficar claro. O mercado de container mesmo, de cabotagem. E assim, a ideia do ministro Tarcísio é que em 3 anos a gente tem um aumento de 40% da frota de cabotagem. Para quê? Para dar um choque de custo. Um choque de custo por quê? Hoje a cabotagem no Brasil, por questão de oferta e demanda novamente, é
tem um valor bastante elevado comparado com outros países. Muitas vezes um frete São Paulo-Manaus, por exemplo, na cabotagem, é muito mais caro que um frete China-São Paulo, por exemplo, Santos, né? Quando eu falo São Paulo, Estado, né? Santos, Porto de Santos. Então, a ideia é para você aumentar a quantidade de navios, né? Porque esses navios estrangeiros vão poder vir, vão poder fazer cabotagem. Com isso, você tem uma redução no valor do frete, né? Então, você dá um choque e você dá um choque de custo e equalizar a matriz logística brasileira. Para que a cabotagem passe a ser bem mais utilizada. Porque hoje a matriz brasileira, praticamente 70% a 80% é transporte rodoviário, né? Então, a ideia é de se equalizar para se utilizar mais cabotagem. Na verdade, o que você vê muito o ministro de Infraestrutura, o ministro Tarcísio querendo fazer e fazendo isso de forma muito assertiva nos investimentos do governo federal e nas aberturas para que a iniciativa privada invista também, agora com ferrovias, etc., é uma interconectividade, né? É uma utilização de transporte rodoviário com transporte de águas interiores, como funciona muito no Arco Norte e no Arco Amazônico também. É que você tem transporte de barcaça, depois você tem transporte por ferrovias. Você tem essa conectividade de vários modais trabalhando juntos, né? Não só um único modal, para você ter uma redução de custo. E a noção da BR do Mar vem para isso, né? E assim, é algo que tentou aí tentou albergar todos os interesses da melhor forma possível. Obviamente, sempre vão ter pessoas contrárias, justo, porque muitos direitos estão sendo impactados, né? Mas efetivamente já foi aprovado na Câmara, foi recentemente aprovado no Senado, mudou o texto um pouco, questão de flexibilização e a regra de liberação disso para os próximos anos, que no primeiro ano é um navio a casco nu, no segundo ano 2 navios, terceiro ano 3 navios, até chegar em 2027, aí libera total, você pode fretar a casco nu quantos navios quiser, e aí tem as regras também do fretamento por tempo. E aí foi criado regras de transições até para quê? Para também tirar o chapéu e proteger também aquelas pessoas que acreditaram no Brasil e investiram no Brasil, né? Não é você simplesmente vamos abrir o mercado para novos entrantes em detrimento de quem já acreditou e investiu aqui, né? Quem investiu tem que ter a segurança de que o investimento dele ele vai ter a reposição desse investimento que ele já fez, né? Então, as regras de transição servem muito para isso, senão as pessoas falarem, não vou investir no Brasil, que depois a regra muda de uma forma completa e aí minha programação vai para o espaço, né? Então, tem que ter essas regras de transição, nada mais justo, né? Mas, assim, sem dúvida alguma, é algo bastante interessante, bastante importante, inclusive para os interesses da própria carga, né? Porque você vai ter cada vez mais players, então isso, querendo ou não, alimenta a competitividade, né? A competição aí de players, que hoje é um mercado bem fechado, exatamente por causa dessas regras muito restritas, né?